Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa ABC do Espiritismo. E hoje com um amigo, com um convidado muito especial, Charles Kempf, que veio da França, está de passagem pelo estado de São Paulo e ficou alguns dias aqui conosco em Itapira. E nós estamos aproveitando o seu estudo, o seu conhecimento, para que possamos juntos fazer este programa. Charles, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. É uma felicidade grande estar aqui com vocês. O Charles, para os amigos que não o conhecem, é presidente da Federação Espírita Francesa, ex-secretário-geral do SEI, Conselho Espírita Internacional. Charles, antes de falarmos do seu trabalho no Espiritismo, na França, na Europa, também tendo a oportunidade de visitar o Brasil, como você conheceu o Espiritismo? Eu conheci em 1986, aqui no Brasil, em Recife, Pernambuco. E a primeira casa que eu fui buscar ajuda e que eu frequentei na época foi a Federação Espírita Pernambucana. De lá para cá, como está sendo? Mas, na época eu vivia aqui no Brasil, né, e muitas pessoas me perguntando assim, estranharam por que eu, como francês, não conhecia Allan Kardec, né? E realmente na época nunca tinha ouvido falar. E aí frequentamos aquela casa, em 1990 voltamos à França, né, com a esposa que é pernambucana também. E quando chegamos na França em 1990, foi como se fosse um deserto espírita, né? Não tinha realmente muitas casas e levamos mais de um ano para encontrar uma casa espírita na França, que encontramos numa cidade chamada Tours, né? Que ficava a 650 quilômetros de distância de onde a gente morava, né? Um pouco longe. E quando vejo isso agora com o tempo, né? Realmente foi a espiritualidade, foi o programa, né, que era feito assim, né, de conhecer aqui, aprender aqui e depois voltar para lá justamente para fazer, porque lá tinha uma carência muito grande em termos de movimento, né? Então fomos lá para contribuir com a Federativa Francesa logo no início, depois também com o SEI, né, a partir de 1995, esse famoso primeiro Congresso Espírita Mundial que ocorreu aqui no Brasil, na cidade de Brasília, e para também contribuir a fundar grupos espíritas de estudos espíritas na França e também depois pela Europa toda. Então foi realmente uma sequência assim que a gente está seguindo do jeito que a gente pode, né? Fazendo o nosso melhor, mas que na realidade tem uma organização assim maior, né, que vem fazendo que essas coisas se encadeiam numa sequência lógica em benefício da obra, né, de acordo com o nosso livre-arbítrio e a missão que aceitamos antes de nos reencarnar. Charles, muitas pessoas que estão nos assistindo, a grande maioria são pessoas que convivem apenas com a realidade do Brasil. A França, por exemplo, tem uma realidade econômica, uma realidade social um tanto diferente da nossa. Em muitas regiões, uma atividade assistencial não teria o mesmo peso e impacto que tem no Brasil, pelas nossas necessidades. Como você, na condição de um europeu, com uma cabeça e uma mentalidade de europeu, aprendendo o espiritismo no Brasil e levando para a França, onde é o berço do espiritismo, que panorama você pode dar para o nosso amigo telespectador? É verdade que as condições sociais não são bastante diferentes, né, entre o Brasil e a França. E vamos dizer assim, até a Europa, no caso. E acho que eram, né, porque hoje as coisas estão se nivelando um pouco mais, né? Mas aqui no Brasil o movimento espírita se desenvolveu muito, né, durante esses 150 anos, graças a esse trabalho exemplar de assistência social realizado pelo movimento, né? Enquanto aqui se fazia creche, se fazia orfanato, se fazia
hospitais, se fazia postos de assistência, se levava sopa, etc. Nos primeiros anos do movimento, já no final do século XIX, na França foi desenvolvendo a filosofia, foi desenvolvendo o aspecto científico, essas coisas, vamos dizer assim, um pouco mais frias, né, do movimento. E isso explica, em grande parte, por que o movimento se desenvolveu tanto no Brasil e se desenvolveu tão pouco, né, de maneira limitada, vamos dizer assim, pela Europa. E quando a gente vê hoje o resultado, é verdade que aqui continua um trabalho exemplar em termos de assistência social, e lá na Europa a situação está um pouco diferente, né? A realidade econômica é diferente, mas que também faz que as pessoas lá são mais materialistas do que aqui, né? Que são mais espiritualistas. Embora uma estatística recente mostrou que 2/3 dos europeus creem na existência e na sobrevivência da alma depois da morte, quer dizer, já tem 2/3 de espiritualista. Agora, aquele terço materialista resiste de uma maneira muito forte, né? E o que está acontecendo hoje é que não é tanto um problema de necessidades materiais, que também existe lá, é claro, né? Mas que tem montes de associações extremamente bem organizadas, que são laicas, né? Que não são espíritas, que fazem um trabalho muito bom e muito eficiente nessa área. Mas existem outros aspectos, como, por exemplo, depressão, as pessoas que estão de luto, que perderam entes queridos, pessoas que têm mediunidade e que não sabem o que é, que não sabem como controlar. Então, são muitas dessas pessoas que vêm para os centros espíritas na Europa para tentar buscar ajuda, porque nesses aspectos, nessas áreas, elas não encontram nas ONG existentes pessoas que podem assessorá-las como devem. Então, é um trabalho de assistência também, embora seja num aspecto mais assim moral, né, do que material, mas que é extremamente importante hoje em dia e que faz que o movimento espírita lá também está sendo mais e mais reconhecido por esses benefícios que ele traz. Charles, o nosso programa vai para a TV Mundo Maior e depois para o canal do YouTube da TV Caminho da Luz. E a partir do momento que está na internet, nós não temos ideia da propagação que isso toma. Eu gostaria que você dissesse qual o site, qual o meio das pessoas entrar em contato com você. Às vezes é um brasileiro que está residindo na França, ou uma pessoa que conhece um francês que precisa de um auxílio espiritual. Como eles podem chegar até a sua pessoa, a federação que você dirige, a casa que você colabora? Nossa presença, o contato mais fácil hoje é pela internet, pelo e-mail, né? Tanto a Federação Espírita Francesa tem um website que é spiritisme, em francês, né, .org. É o website da Federação Espírita Francesa, e lá tem link, tem e-mail, tem tudo, todas as informações, tem a lista de casa, os contatos das casas, né, na França. Temos também uma outra organização francófona, né, que é o Movimento Espírita Francófono, que reúne França, Bélgica, Quebec, Luxemburgo, os países de fala francesa. E o website dele é lmsf.org, que também podem contactar, que lá vocês serão encaminhados para todos os países, né, de fala francesa, né, para encontrar esses grupos, essa ajuda. Também vocês vão encontrar nesses websites links para YouTube com conferências, um pouco como vocês fazem aqui, né? E no caso é mais orientado na língua francesa, né? Porque lá a gente realmente pratica e divulga as coisas em língua francesa, mas sendo pessoas, por exemplo, que vêm do Brasil, de Portugal, que nós temos várias casas, várias pessoas que também podem ajudar falando português, né, dentro do movimento. Então nós temos aí, o Paulo, nosso editor, estará colocando os sites que o nosso querido Charles deixou. Se você tiver qualquer dúvida, ali você tem o caminho. Se você está acompanhando-nos
agora, não teve a oportunidade de pegar o início do programa, nós estamos com Charles Kempf. Ele é presidente da Federação Espírita Francesa, ex-secretário-geral do SEI, Conselho Espírita Internacional, um conferencista que vai em boa parte da Europa quando tem a oportunidade de levar a bandeira do Espiritismo adiante. E hoje, em visita ao Brasil, em visita ao estado de São Paulo, está aqui conosco. Agora, no segundo bloco, que nós vamos iniciar daqui a pouco, o Charles vai falar um pouquinho. É evidente que em 13 minutos não dá para se falar tudo, mas ele vai falar um pouquinho das descobertas que ele e outras pessoas mais estão fazendo em relação à vida de Allan Kardec. Antes de ser Allan Kardec, depois, a partir do momento que assume o pseudônimo de Allan Kardec, falando da figura de Rivaio. Então é muito importante você que está nos acompanhando estar sintonizado conosco agora para o segundo bloco. Mas antes de nós encerrarmos este bloco, nós ainda temos 2 minutos, eu queria que o Charles falasse um pouquinho da experiência que ele está tendo depois de alguns anos, retornar ao Brasil e vendo, por exemplo, a nossa região, teve a oportunidade de ir para Uberaba, teve a oportunidade de ir para Sacramento. Como está sendo, Charles, essa visita ao Brasil? Olha, para mim está sendo uma descoberta, né? Porque eu conhecia Uberaba, conhecia Sacramento no papel, né? Nas obras, biografias de e sobre Chico e também sobre Eurípides Barzanufo, né? Que são realmente aquelas pessoas que deram exemplo, né? Excelente, né? O melhor possível sobre o que é realmente uma dedicação, dedicar uma vida à mediunidade, para que realmente a mediunidade serve, né? E que fez que eles são tão conhecidos. Então, para mim, realmente é uma satisfação muito grande poder descobrir, né, e sentir esses locais, que é Uberaba, Sacramento, ver aquele prédio do Colégio Allan Kardec lá naquela cidade. Para mim foi uma experiência fantástica. Eu sempre digo, como francês, eu fico admirado de ver esse amor e essa dedicação à doutrina espírita codificada por Allan Kardec, nessas regiões, inclusive no mundo todo, né? E sempre nos deixa muito tocado no coração de ver como que essa obra encontrou e como essa sementinha cresceu na mentalidade de vocês aqui no Brasil. Queridos amigos, nós vamos para um rápido intervalo. Gostaria uma vez mais de agradecer ao Charles, que tem sido muito bom esses dias que está passando conosco. Temos aprendido imenso com este estudioso do Espiritismo, este trabalhador sério, fiel ao postulado de Allan Kardec. E no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho deste assunto que ele gosta tanto, que é o professor Rivaio, e mais tarde assumindo o pseudônimo de Allan Kardec. Se está gostando, não saia daí não, já retornaremos. Estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo. Você que está sintonizando a televisão neste momento, hoje nós temos um entrevistado muito especial, um amigo querido, Charles Kempf. Primeira vez que está vindo em Itapira, primeira vez que está na nossa região, uma pessoa admirável, uma pessoa com conhecimento que nos ilustra e muito no aprendizado. Ele é presidente da Federação Espírita Francesa e ex-secretário-geral do SEI, Conselho Espírita Internacional. No primeiro bloco, ele falou um pouquinho da trajetória dele no Espiritismo. André, eu perdi o primeiro bloco, a primeira parte, não tem problema. Nós vamos colocar logo que ele sair do ar pela TV Mundo Maior, ele vai para o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se perdeu a primeira parte, ali você vai ter na íntegra o nosso programa. Charles, fale um pouquinho dessa pesquisa que há longos anos você vem fazendo sobre Rivaio e sobre Allan Kardec. Muito obrigado, André. Obrigado pela oportunidade. Falar um pouquinho, como eu disse, né, eu comecei em 1991, 92 no movimento francês. E na época,
tinha se encontrava as obras de Kardec. Agora, de Leon Denis, Delane, as revistas espíritas, só em sebos, né? Tinha que ir lá procurar, de vez em quando eu achava um, depois achava outro. E eu sempre fui buscando, assim, tentar resgatar esse material em francês. E, inclusive, com a chegada dos computadores, né, do scanner, né, aquela maquininha que a gente segurava na mão, assim, passava na página do livro e depois o computador levava minutos e minutos, né, para poder ler ou serializar, como a gente fala, né, começamos a colocar aos pouquinhos todo esse material que a gente encontrou num website dedicado que chama Encyclopédie Spirit, Enciclopédia Espírita, que é www.spiritisme, em francês, .net, né? Spiritisme.net. E está tudo ali em PDF, a pessoa pode abaixar, pesquisar o que quiser, gratuito. Exato. E documentos, fotos, revistas, etc. E isso nos deu esse gosto na pesquisa. E depois aconteceu outro evento importante na minha vida, houve o congresso, o 4º Congresso Espírita Internacional em Paris, em 2004, em comemoração do bicentenário do nascimento de Allan Kardec. E naquela altura, um pouco antes, eu entrei em contato com um pesquisador brasileiro chamado Eduardo Carvalho Monteiro, que eu conheci muito bem e que eu tive justamente a felicidade de encontrar pessoalmente quando ele veio fazer uma palestra naquele congresso, né, em Paris. E ele tinha me pedido antes, Charles, você teria tempo de me acompanhar nas pesquisas, se a gente podia ir para Tours, porque estamos procurando o acervo de Leon Denis, etc, etc, né? E eu disse, não, tudo bem. Na época eu já tinha um carro com GPS, né? E depois do congresso eu fui com ele e com o Paulo Sérgio também de Niterói, fomos para Tours pesquisar informações sobre Leon Denis. E foi ali que eu vi e descobri como, né, procurando só um pouquinho, a gente encontrava muitas coisas que não eram conhecidas sobre Leon Denis. E eu diria foi ali que o Eduardo me transmitiu um vírus, né? É o vírus da pesquisa. E de lá para cá nunca mais parei de pesquisar. Infelizmente o Eduardo se desencarnou rapidamente depois, né, em 2005. Bom, infelizmente era talvez o plano da vida dele, mas o que eu posso dizer é que ele continua conosco, né? Porque de vez em quando a gente sente uma inspiração, a força de ter que ver alguma coisa. Do outro lado. E a gente encontra tanta coisa totalmente inesperada e com certeza tem alguma influência espiritual por trás disso, né? Então, desde aquele momento, né, 2004, 2005, que eu intensifiquei a busca, né, procurar coisas sobre o movimento espírita. E como diz no Evangelho, né, quem buscais achareis, né? E realmente isso é verdade, né? Procurando a gente encontra muitas coisas. Então houve descobertas além da literatura, né? Que já está agora a gente já tem quase tudo, né? São pouquíssimas coisas que ainda nos faltam. Começamos a encontrar, uns 10 anos atrás, uns documentos sobre Kardec, de Kardec, inclusive cartas manuscritas originais que ele escreveu. Tivemos acesso a esse material e conseguimos transcrever algumas coisas que já foram objetos de publicações na França e também aqui no Brasil. E alguma coisa também aconteceu uns 2, 3 anos atrás, né? Porque houve um crescimento de um interesse no mundo inteiro. Teve um americano, um colombiano, um argentino, e 2 brasileiros que estavam fazendo pesquisas quase sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo sem se conhecer, né? A universalidade do ensino dos espíritos, quando alguma coisa tem que acontecer, ela aconteça em vários lugares ao mesmo tempo. Isso foi um claro sinal que agora chegou um tempo onde essas coisas voltam à toa, né? Também pelo fato que mais e mais arquivos agora estão sendo digitalizados e disponibilizados em público, quer dizer, todos os documentos aparecem, vêm, né, os documentos originais, progressivamente, e que chegou agora o momento de a gente juntar e
reescrever, baseado nesses documentos, o que foi realmente qual foi a vida, né, de Hippolyte Léon Denis Arrivai, e também na época de Allan Kardec, baseado nesses elementos novos, e assim também trazendo correções, algumas correções necessárias nas biografias até agora existentes, né, que contêm alguns equívocos ou alguns pontos que têm que ser corrigidos ou complementados. E eu realmente estou muito feliz de participar a isso, né, como ponto de contato também de todos esses irmãos que fazem essas pesquisas, e estou vendo agora que a dinâmica está aumentando mais ainda, porque as coisas estão sendo publicadas nas redes sociais, nos websites, nas revistas, nos Facebook, na internet, e de repente tem várias dezenas de outros pesquisadores que se juntam e que fazem que as pesquisas são ainda mais rápido, né? Que tipo esse feito de Wikipédia, né? Um pouquinho, mas nesses assuntos espíritas. Eu acho essa dinâmica extremamente positiva. E factualmente voltou também, né, pelo trabalho da CEDOR, agora aquelas informações, e está voltando aos pouquinhos, né, essas informações sobre aquele famoso acervo do Canuto Abreu, né, que ficou desde os anos 1950, pelo menos, né, de posse com a família. De posse com a família e sem ser divulgadas por diversas razões, mas agora está mudando, né? Apareceram esses documentos e também nesse último ano apareceram outros tantos documentos na França, originais, e se vê que como tudo isso está sendo orquestrado, né, pela espiritualidade que determinou certamente, né, que agora chegou o momento de colocar essas verdades de novo à disposição de todo mundo, de todos os pesquisadores interessados. E qual é a emoção de você pegar um papel que foi escrito há 160 anos, 150 anos, cento e poucos anos, ou até mesmo antes dele codificar o Espiritismo, antes dele trazer a lume o Espiritismo? Qual que é a sensação de você pegar um papel que passou pelas mãos do professor Rivaio e de Kardec? É uma emoção muito grande, né? Inclusive a gente evita colocar o papel nas mãos, né, para não estragar o papel, né? A gente segue agora os conselhos, né, de colocar em plásticos e coisas para evitar que, né, a umidade e os sais, né, do suor ficam prejudicando, né, os documentos, né? Mas realmente a gente descobre quem foi realmente esse personagem Allan Kardec, quando ainda era Hippolyte Léon Denis Arrivai, as dificuldades que ele passou na vida, o amor que ele teve pela esposa, essa cumplicidade que existiam entre eles, né, na vida e até durante o período da codificação, né, como foi bem relatado nas biografias. Agora nós temos esses documentos originais que permitem a gente se dar conta de maneira mais direta disso, né? Então é uma emoção realmente muito grande, né? A gente vai sentindo aqueles primeiros momentos, né, que levaram a esse evento, né, da terceira revelação, que é a codificação da doutrina espírita, né, dirigida pelo Espírito de Verdade, né, como diz. Então, quando a gente pesquisa, né, começa com os livros, começa a chegar a ter documentos originais como cartas, é realmente uma emoção enorme. E é resgatando a história do Espiritismo. Às vezes a gente tem em Allan Kardec a sua monumental obra, mas a vida dele é extraordinária, né? Ele teve uma vida difícil, num período, nos 80 anos depois da Revolução Francesa, houve 7 regimes políticos diferentes na França. Então ele passou de um para o outro, houve revoluções. Uma vez encorajava a escola sem influência religiosa, né, a laicidade, depois voltaram os religiosos que acabaram com aquelas instituições, mostrando assim as dificuldades que ele teve, a força, né, desses espíritos, desses personagens, né, de cumprir com a missão que eles aceitaram antes da reencarnação, sem vacilar, de maneira firme, segura e sempre, vamos dizer assim, fiel, né, fazendo
sem ter privilégio nenhum, ao contrário, sofrendo dificuldades, sofrendo traições, né, que foi o caso também aqui de outros vultos, como Chico, como Eurípides, né, que foram criticados pelos oponentes diversos que tinham na época, né, mas que assim mesmo conseguiram vencer tudo isso, ficar humildes e cumprir a missão. Para nós caminharmos já para o nosso encerramento, eu gostaria uma vez mais, Charles, que você deixasse os websites que você narrou para que as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer um pouco do trabalho que você e outros companheiros estão realizando na França e na Europa. Com prazer. O website da Federação Espírita Francesa é www.spiritisme, francês, né, que é SPI, não tem o E na frente, né, spiritisme.org. Né? O movimento francófono é www.lmsf, Le Mouvement Spirit Francophone.org, né? lmsf.org. E a enciclopédia espírita é spiritisme.net. Então aí você já tem um vasto material para acompanhar o trabalho que esses nossos amigos têm realizando. Charles, eu gostaria que você despedisse do nosso telespectador que acompanhou conosco o programa de hoje. Muito obrigado, André. Obrigado a todos, né, por essa oportunidade de trazer para vocês algumas palavras. Continuem o trabalho que vocês fazem aqui no Brasil de dedicação, de amor, né, por essa doutrina e também, principalmente, da colocação em prática nas obras sociais, na reforma íntima também, principalmente dos dirigentes, né, de colocar nós mesmos como dirigentes em prática aquilo que pregamos, né, que é uma condição necessária para a credibilidade, né, e também nesse trabalho fantástico de assistência social que está sendo realizado aqui nesse país, onde essa sementinha, né, preparada por Kardec, né, e com a ajuda dos espíritos, encontrou realmente um terreno fértil para se desenvolver e para crescer. Parabéns a vocês, muito obrigados e vamos continuar nesse caminho. Queridos amigos, estamos encerrando o programa, hoje com a participação de Charles Kempf, presidente da Federação Espírita Francesa e ex-secretário-geral do SEI, Conselho Espírita Internacional. Tenha uma continuidade de semana de muita paz, de muita luz, de muito amor e até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.